Fala pessoal, vamos a mais 4 questõezinhas aqui preparatórias aí para a carreira militar, questões aí de concursos anteriores da EAR, da ESA, EAN, enfim. Mas antes, gostaria de pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, estender o pedido a todos para que deixem um like no vídeo, façam comentários, isso vai ajudar muito o canal. Sem mais delongas, vamos à resolução das questões propostas. A primeira questão diz o seguinte: um triângulo ABC tem dois lados congruentes, que formam entre si um ângulo de 42 graus. Um dos outros ângulos internos desse triângulo mede... Bom, pessoal, tranquilo, questão tranquila, a gente tem que saber o seguinte: se eu estou diante de um triângulo isósceles, os ângulos da base, desse triângulo, tem a mesma medida, ok? Vou fazer um rascunho aqui, mais ou menos, de um triângulo isósceles. E esse triângulo tem os lados congruentes, os dois lados congruentes. Esse lado aqui tem a mesma medida deste. E o ângulo formado entre eles, esses lados congruentes, mede, ele falou que mede 42 graus. Ficou tranquilo, porque esse ângulo é igual a esse. Então, podemos chamar de alfa, Então, alfa mais 42, pela lei angular de Thales, tem que ser igual a 180 graus. 2α é igual a 180 menos 42. 2α é igual a 138, Alfa é igual a 138 dividido por 2. Logo, o nosso alfa é 69 graus. Então, ele queria achar um dos ângulos, um dos outros ângulos, 69 graus, letra C, D de dado, Próxima questão, a reta de equação 2y mais x mais 8 igual a 0 e my mais 2x mais 12 igual a 0 são paralelas. E aí, isso aqui diz muito sobre as retas. Quando que duas retas são paralelas? Elas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais. Ah, mas professor, o que seria coeficiente angular? Pessoal, existe uma fórmula que você pode aplicar e achar o coeficiente angular, mas a melhor maneira de se resolver essas questões é isolando a variável y, porque aí você consegue enxergar na própria equação reduzida da reta, porque aqui nós temos uma equação geral da reta, certo? Se a gente escrever essa equação geral na forma reduzida, a gente já identifica imediatamente o coeficiente angular. Então, isola o y. Então, vou chamar essa reta aqui de reta R. Então, R é essa reta aqui, 2y mais x mais 8 igual a 0. Essa é a reta R. Vamos isolar a variável y. Então, 2y, é igual a menos x menos 8. Então, y é igual a menos 1, que aqui é 1, menos 1 sobre 2, x menos 8 sobre 2. Nem me interessa fazer essa continha aqui não, mas vamos escrever, vamos fazer direitinho. Y é igual, a forma reduzida da reta é essa, menos 1 meio de x menos 4. Essa é a forma reduzida da reta. O coeficiente angular da nossa reta R, é o MR, é exatamente esse valor aqui, é o coeficiente que acompanha a variável x na forma reduzida da equação da reta.
Então, é menos 1/2. Tudo bem? Desculpa. Vamos fazer a mesma coisa com, vou chamar de reta S, né? A outra reta. MY mais 2x mais 12 igual a zero. Isolando a variável y, então my é igual a menos 2x menos 12. O que eu fiz aqui? Eu passei o 2x mais 12 para o outro lado da igualdade. Vou deixar o y sozinho. Y é igual a menos 2 sobre m x menos 12 sobre m. Não precisa se preocupar com isso aqui. Vamos nos concentrar no coeficiente angular, que é o a da nossa equação e que a gente pode também chamar de coeficiente angular como ms. O ms é menos 2 sobre m. O m aqui foi uma coincidência, tá? Não esquente a cabeça com isso. Então, condição. Qual é a condição? Para que R seja paralela a S, a condição é que MR seja igual ao MS. Então, vamos igualar, né? O MR é menos 1/2. Isso tem que ser igual a menos 2 sobre M. Multiplicando em cruz aqui, né? Eu vou ter menos M igual a menos 4. Como os dois são negativos, posso multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar M é igual a 4. Essa é a resposta, letra C da nossa questão. Próxima questão diz o seguinte: duas retas R e S cortadas por uma transversal T determinam ângulos colaterais internos de medidas 3P mais 14 e 5P menos 30. O valor de P é, olha só, eu tenho duas paralelas, e aqui eu vou desenhar aqui mais ou menos, rascunhar. Eu tenho duas retas paralelas, tá? Vamos admitir que essas duas retas sejam paralelas, R e S. R paralela a S. E por ela intersecta uma transversal. Uma transversal intersectam elas, né? Então, formando ângulos colaterais internos. Internos quer dizer, está entre as paralelas. São esses dois ângulos aqui, ó. Tem que ter cuidado que ângulos colaterais são suplementares. Sejam eles internos ou externos. Como é que eles seriam externos? Eles estariam aqui, ó. Certo? Então, como eles estão na região interna das duas retas paralelas, são chamados colaterais internos. Então, podemos dizer que 3P mais 14. E aqui, 5P menos 30. Eles são suplementares, quer dizer o seguinte, que 3P mais 14 mais 5P, a soma deles tem que dar 180 graus. É igual a 180. São ângulos suplementares. Vou escrever até aqui embaixo, aqui, ó. Ângulos suplementares. Beleza. Como é que a gente resolve esse imbróglio? Fazendo aí a soma dos termos que são, digamos assim, comuns, né? 3P eu vou somar com 5P, dá 8P.
E o 14, que é positivo, eu vou adicionar ao menos 30. 14 menos 30 vai dar menos 16, né? Isso tem que ser igual a 180 graus. Vou passar o menos 30 para o outro lado. 8P dá 180 mais 16. 8P é 196. P é 196 dividido por 8. Lógico que não vai dar conta exata, uma vez que todas as nossas respostas aqui apareceu ali o grau, né? A unidade de medida de ângulo é grau, grau, minutos e segundos, tá, pessoal? Então pode aparecer também segundos também em opções assim para marcar, tá? Aqui no caso é minuto, um tracinho aqui é minuto. Segundo seria 2 tracinhos ali em cima do 40, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui o 196 e vou dividir isso. Por que eu dei essa distância? Vocês vão entender. Dividir por 8. Então, 19 por 8, 3 vezes 8 dá 24. Então tem que ser 2. 2 vezes 8, 16. Para 19, 3. Abaixo, 6. 4 vezes 8, porque 5 vezes 8 dá 40. 4 vezes 8, 32. Para 36, 4. Só que aqui é 4 graus, né? 4 graus você tem que multiplicar por 60, porque cada grau equivale a 60 minutos, certo? Então, 4 vezes 60, eu vou agora separar e fazer a divisão agora de quê? De minutos agora, né? Transformei esse grau aqui em minutos. 4 vezes 60, 240, né? 240 minutos. Agora, nós vamos colocar minutos aqui. 240 dividido, aí eu vou baixar o 24. 24 por 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Abaixo o zero aqui, coloco um zero aqui e um tracinho por cima dele. Aqui é um grau, né? Então, opção correta é 24 graus e 30 minutos. Letra C é a resposta correta. Próxima questão diz o seguinte: as retas de equação 2x mais AY menos 5 igual a 0 e 3x menos 2y mais 9 igual a 0 são perpendiculares. O que quer dizer isso? Elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Vou colocar aqui, ó, as retas e vou dar nome a essas retas, tá? Que eu acho mais didático, né? Supondo que essas retas sejam essas, tá? Então, as retas R e S são perpendiculares. Qual é a condição para que as retas sejam... Qual é a condição? Qual a condição para que as retas sejam perpendiculares? O produto dos coeficientes MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Eu peguei os coeficientes angulares, multipliquei, o resultado tem que dar menos 1. E essa é a condição. Se você quiser pensar de uma maneira diferente, o coeficiente angular de uma tem que ser o inverso do simétrico da outra. Mas assim fica mais interessante para entender. O produto entre os coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa, porém, na questão de geometria analítica que nós resolvemos, que falava sobre retas paralelas, os coeficientes angulares tinham que ser iguais. Neste caso, o produto entre eles, pois eles são perpendiculares, né? As retas são perpendiculares, então os coeficientes angulares têm que ser, o produto entre eles tem que dar menos 1. Então eu vou fazer a mesma coisa ali, ó. O mesmo procedimento até chegar aqui. Vou pegar a primeira equação, chamei de R,
2x mais AY menos 5 igual a zero. Desculpa, vou isolar a variável y. Então, o AY é igual a menos 2x mais 5. Deixando o y sozinho, o y é menos 2 sobre a, que multiplica x, mais 5, lembrando que o 5 também está sobre o a. Senão não fica escrito corretamente. Qual é o coeficiente angular da minha reta R? MR é menos 2 sobre a. Vamos partir agora para a reta que eu vou chamar de reta S. A nossa outra reta, a reta S, é 3x menos 2y mais 9 igual a zero. Bom, vou isolar a variável y, então começo fazendo menos 2y é igual a menos 3x menos 9. Passei o 3x e o mais 9 para o outro lado. Então, como está aqui menos, o primeiro membro está negativo e o segundo membro também, né? Eu multiplico tudo por menos 1, troco o sinal de tudo. Então, vai ficar assim, ó, 2y é igual a 3x mais 9. Y é 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Essa é a forma reduzida da reta. E qual é o coeficiente angular da reta S? O coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser esse termo aqui, ó, que está acompanhando a variável, é o coeficiente da variável x no primeiro grau, né? Lógico, reta só pode ser primeiro grau, evidente, eu cometi um gafe aqui. Então, se é do primeiro grau, só pode ser coeficiente angular da variável no primeiro grau. Então, nesse caso, posso colocar aqui também, né, para ficar legal para vocês entenderem. Então, ó. Então, MS vai ser 3 sobre 2. Como o produto MR vezes MS tem que ser igual a menos 1, ou seja, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1, eu vou fazer exatamente isso. Menos 2 sobre A vezes 3 sobre 2 tem que ser igual a menos 1. Aqui eu posso simplificar, né? Então ficou menos 3 sobre A igual a menos 1. E aí ficou fácil da gente concluir que menos A é igual a menos 3, logo A é 3. E aí a resposta, letra B de bola, 3, A é 3. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. Ok, pessoal?